blom, blim blom, blim blom, blim blom. Atenção, Renan está anunciando. Além da debandada dos quadros técnicos do Ministério de Guedes, a Bolsa de Valores se aproxima de 103 mil pontos. Lembrando que começou o dia com 108. E o dólar está custando nada menos do que R$ 5,73. Ou seja, quem acreditou no Paulo Guedes e quem acreditou nessa farsa tipo bola de soja, Fiuza, aquele craqueiro que parece Fiuza, que aparece na Jovem Pan também, e toda essa turma de filho da puta que ficou te enganando, estão tomando no cu. E eu estou muito feliz com isso. Entenda isso neste vídeo, eu vou explicar pra vocês a derrocada de Paulo Guedes, o fiasco dele, e vou contar pra vocês as conversas que eu tinha com o Paulo Guedes em 2018, quando eu começava a tentar entender a cabeça daquele homem e vi que tinha alguma coisa fora do lugar. Vou contar tudo pra vocês, vamos abrir o jogo aqui, é tipo Exposed do Paulo Guedes, e vamos que vamos, tá legal? Roda a vinheta. Antes de continuar, meus queridos amigos, peço para você se inscrever no canal, deixar o like aqui, assistir o vídeo até o fim, que a gente está recuperando a retenção após milhares de lives no período da manifestação, tá? E vou falar para você, quer participar do congresso do MBL? Aqui tá o link, mbl.org.br/congresso, compra lá, normal, mas, contudo, todavia, no entanto, se você falar, eu moro fora de São Paulo, eu tô sem grana, não consigo ir, eu vou resolver. Me manda um DM no meu Instagram, Renan Santos MBL. Manda lá que eu resolvo, eu já resolvi assim, pra umas 100, 120 pessoas já. Entendeu? Coitado, meu Instagram já era, mas pelo menos as pessoas vão e não vão perder a oportunidade incrível de ver, por exemplo, tá? Henrique Meirelles com Zeina Latif, né? Um cara que realmente foi ministro da Economia, o ministro da Fazenda, no caso. E ela que foi uma técnica, uma pensadora do pensamento econômico brasileiro, que falou lá na XP, na época que ela era diretora na XP, ela era economista-chefe, ela falou, vai dar bosta ao Guedes, ela foi demitida, né? Aí a XP demitiu, né, a Zeina, por falar a verdade. Eles vão estar lá debatendo com mais um outro grande nome econômico brasileiro, tá? Sobre a situação nossa, sobre como sair da armadilha do guedismo, então vá no Congresso. Então vamos aqui a nossa vaca fria. Veja, a demissão, né, e eles pediram demissão dos quadros técnicos que não aceitaram que o Paulo Guedes, eu volto a repetir, que o Paulo Guedes participasse como fiador do centrão da destruição da economia brasileira, tá, já tá repercutindo. E o que restava, volto a falar, o que restava de credibilidade deste homem no mercado acabou. Porque é o seguinte, os grandes bancos e os grandes fundos bancaram o Guedes? Bancaram o Guedes. Eu já falei com presidentes de bancos e caras de fundos, eu só tenho essa cara de trouxa. Realmente eu tenho uma cara de trouxa, mas tenho, né, gente? Tenho muita cara de trouxa. Mas, assim, eu sou aquele trouxa que a galera gosta de ouvir, que eu sou um trouxa com somebody love, né? E o que eu fui? Já falei com todos eles e a galera até 2021, ou seja, até este ano, bancou o Guedes. Dando nome aos bois, XP Investimentos, BTG Pactual, os grandes bancões aí de varejo do Brasil, bancaram isso. Até que começou a ficar muito difícil. E a coisa nesse ano, especialmente do meio pro fim, começou a ficar muito difícil. O pessoal começou a perceber que ia dar bosta, especialmente quando o Bolsonaro armou aquela manifestação para tentar dar um golpe de Estado no dia 7 de setembro. Aí ele tomou uma encoxada do Temer, tentaram falar, não, a coisa vai ficar normal, mas não ficou normal. E não ficou normal porque o Bolsonaro tem um compromisso apenas eleitoral. Porque se ele não ganhar as próximas eleições, ele vai preso. Então é tudo ou nada para ele. E se ele precisar destruir todos os preceitos da economia brasileira e de forma mais ampla, do Brasil como um todo, ou seja, as instituições, as leis de combate à corrupção, posso botar aí a vida das pessoas, como por exemplo a gestão da pandemia, se ele precisa destruir tudo isso, ele vai, porque o Bolsonaro só se preocupa com ele. E o Paulo Guedes, que era o fiador econômico do Bolsonaro, ele se mostra cada vez mais como um cara que tinha um papel, e a gente já falou várias vezes aqui no canal, eu preciso que você entenda, um papel narrativo. Ele era um ministro de narrativas, ele não entregou praticamente nada como ministro, mesmo com o Bolsonaro comprando o parlamento, e assim, o Bolsonaro comprou, o Bolsonaro fez tudo para comprar o parlamento. Ó, Lira, o que você quer? Eu te dou a chave do cofre. Você quer roubar, rouba. Você quer ter um orçamento secreto que ninguém veja suas emendas e você pode superfaturar. O que acontece? Superfature, roube. O Bolsonaro fez tudo. E mesmo com isso, o Guedes não conseguiu nada. Então fica aqui o entendimento. Por que os mercados não entenderam? Essa é a primeira pergunta que a gente vai ter que responder. E dois, o que vai acontecer com o governo Bolsonaro agora que, vamos dizer, o rei tá nu? Que todo mundo viu que o Guedes é só um bosta, tá? Vamos responder a primeira pergunta. Não é que os mercados foram enganados pelo Paulo Guedes. Os mercados foram cúmplices do Paulo Guedes. Houve, olha só, essa aqui é a coisa mais importante, esse aqui é um dos vídeos mais importantes que eu já fiz, entenda o que eu vou falar agora. Houve, tá, uma enxurrada de dinheiro no mercado por conta da pandemia. O mundo inteiro imprimiu dinheiro, emitiram dívida, e dívida, é grana, é dinheiro circulando, e com muita liquidez, esse dinheiro passa a ser direcionado para o mercado financeiro. Isso aconteceu no mundo inteiro. Aqui no Brasil também. Então aqui no Brasil você vivia uma coisa nonsense na pandemia com o Bolsonaro, uma economia que estava quebrada, só que esses caras, como eles precisavam manter um clima de otimismo, porque estava bombando de grana, era muito dinheiro,
a economia estava inflada artificialmente, então esses caras, para direcionar isso para o setor deles, começaram a criar essa empolgação. Não, o Brasil vai bombar, o Guedes vai dar um jeito, vai ter reforma disso, nossa, trator Lira, tal. E eles enganaram as pessoas. Todos enganaram as pessoas. Renan, a XP Investimentos me enganou? Sim, a XP Investimentos te enganou. Renan, o Café com Ferry, o Traders Club, eles me enganaram? Sim, eles te enganaram. E o que eles fizeram? Eles ficaram falando que estava tudo bem, que o Guedes era ótimo, e aí você botava suas economias, suas parcas, poupanças na mão deles. Alguns fizeram IPO, captaram dinheiro, viraram bilionário, todo mundo lucrou e agora o resultado tá aí. Porque eles sabiam e eles eram avisados que tudo isso era fictício e que o governo era uma farsa. Só que eles precisavam manter o clima fake no ar. Então, o mercado financeiro, o setor financeiro brasileiro te enganou para manter o Guedes lá. E esses caras são todos cúmplices do Paulo Guedes, tá? Isso é a primeira coisa que você precisa entender. Eles sabiam que ia ter isso e eles estavam talvez até preparados em certa medida para isso. Não quiseram também, aí é uma dose de ideologia, de auto-engano, eles não quiseram crer que a bosta ia dar a cidade de tal maneira. E a segunda coisa que eu levantei para vocês é, qual o destino disso aqui? Porque entendo, o destino do governo Bolsonaro é a escolha que o Bolsonaro precisa fazer entre quero tentar pegar esse público mais pobre urgente com esse auxílio emergencial porque é o que me resta, ou quero tentar ter alguma seriedade, ver se tem alguma melhora para eu olhar para o eleitorado de classe média. Faz sentido pro Bolsonaro, obviamente não sendo um chefe de Estado, mas sendo um saqueador como ele é, ele fazer o seguinte, como eu vou estar queimado com as classes médias de qualquer forma, porque a crise econômica virá de qualquer forma, deixa eu então comprar os mais pobres, que é o que ele vai fazer. Vou tentar comprar os mais pobres, diminuir o percentual de votos do Lula entre os mais pobres, porque vai ter crise com o teto estourado ou não para a classe média. Então se vai ter crise para a classe média e eu vou perder voto com a classe média, talvez eu opere assim, ó, essa classe média com medo do Lula vote em mim, eu faço uma campanha pesada nela para ela votar em mim, e eu consigo alguns votos ali com os mais pobres pro Lula não ganhar o primeiro turno e eu ir pro segundo turno, e aí apostar tudo no antipetismo. Essa é a tese que o Bolsonaro opera. E o Centrão gosta dessa tese, não porque o Bolsonaro vai ou não pro segundo turno, que o Centrão não tá ligando. O que o Centrão olha, e aí que você entender, é o Bolsonaro vai injetar, vai dar grana pra minha base eleitoral, vai pegar uma mangueira e ficar despejando dinheiro na base eleitoral deles, e aí eles vão se eleger aliados e criar uma base eleitoral grotesca, gigante, e o resto que se foda, porque esses caras nunca tiveram compromisso com nada, compromisso fiscal do Arthur Lira. Só tipo, café com ferry, sabe aqueles perfis no Twitter com luvinha de boxe, com foguetinho pra te enganar, pra falar pra você, ah não, veja só, não tem, trator Lira, nego acreditar que o Arthur Lira lá de Arapiraca, que sempre ficava operando mensalinhos, aquela graninha miúda, o ladrãozinho do Congresso, o Arthur Lira estava preocupado com a economia. Aí vamos para a mentalidade do Paulo Guedes. Como é que fica o Paulo Guedes nesse jogo? Tá? O Paulo Guedes entendeu que o papel do Bolsonaro é esse, e o Paulo Guedes, como ele é um cara que sempre teve muita inveja, ele é um invejoso, é um cara recalcado, e todas as vezes que eu conversei ao vivo com ele, eu vi o recalque que ele tinha dos caras do Plano Real, o Paulo Guedes ele só quer estar na cadeira dele. O lance do Paulo Guedes é ficar na cadeira porque ele gosta do poder. Porque é um cara que achava que tinha que estar num governo desde a época do Sarney, e ele se acha um injustiçado, ele acha que ele era melhor do que todos os outros caras, o pessoal da Casa das Garças, o pessoal que participou do Plano Real, o Meirelles, todo mundo, Armínio Fraga, ele acha que ele é melhor que todo mundo. E ele achava que ia fazer diferente, nunca estudou nada sobre o Estado brasileiro, sobre os mecanismos que o Estado brasileiro dispõe para fazer políticas públicas de economia, nunca deu bola para isso. Então ele chegou lá e só ficava falando platitudes. Não, porque eu vou vender 1 trilhão aqui, aí vende 1 trilhão ali, aí eu acabo com o déficit público, aí eu pego mais 2 trilhões. E a galera do mercado, e muita gente ficou encantada e tal. Mas ele era um cara fake. Quando eu conheci o Paulo Guedes em 2016, eu só vi rancor. Quando eu reencontrei o Paulo Guedes em 2018, ele tinha acabado de abandonar a candidatura do Luciano Huck e partiu para do Bolsonaro. E eu fui, à época, conversar com ele porque eu queria que ele ajudasse uma candidatura que eu estava apoiando na época, que era do Flávio Rocha, o dono da Riachuelo, que depois virou bolsominion também. E aí o Paulo Guedes, né, ele comentava assim, nossa, o Bolsonaro é um idiota, mas o povo ama ele. Vamos fazer uma revolução. Eu falei, que revolução francesa? Você morreu um monte de gente. O que você está falando? Ah, mas é uma revolução. O povo vai fazer uma revolução. A gente vai entrar lá, vamos fazer uma revolução liberal. Não, revolução liberal. Esse papo é meio maluco, né? Chegou no fim, quando o Bolsonaro estava eleito, lá em 2018, ele queria passar a reforma da Previdência já no governo Temer. E ele pediu para mim, para eu falar com os caras do governo Temer, porque eu conhecia o pessoal do governo Temer. E eu fui falar com os caras e falei, mas que muito estranho, ele poderia falar direto com a gente. Ele é o ministro da Fazenda do novo governo. Mas ele não conversava. Porque ele não conseguia nem fazer as pontes, porque ele é tão despeitado
e tinha uma coisa de raiva dos outros caras, dos quadros técnicos que estavam lá, que ele não queria nem conversar. Quando ele virou ministro, já no ano seguinte, ele nem sabia como conduzir o próprio orçamento e só se tocou que tinha a regra de ouro e o Bolsonaro poderia tomar um impeachment por descumprir a regra de ouro, já em exercício. Como é que um cara desses não sabia? Então o que era o lance do Paulo Guedes? Ele simplesmente não tinha ideia do que ele estava fazendo e estava utilizando o ministério como uma máquina para cumprir seus rancores e suas frustrações. Então ele vai continuar com o Bolsonaro e ele vai estourar o teto, porque o lance dele é esse. Ah, mas ele ainda pode pedir demissão? Veja assim, pode rolar uma demissão do Paulo Guedes, sim, se o déficit na imagem dele, no ego dele, for percebido por ele como gigantesco. Mas como ele ficou embolhado e ele tá junto com aqueles caras, tipo o Salim Matar, da Localiza, os Constantino, toda essa turma, fica, não, você é um gênio, não, você é incrível, você é um herói, o Paulo Guedes é um herói. Como eles ficam vendendo isso pra ele? Ele acha que ele é um herói, mas não é. Ele falou uma vez que ele sai no supermercado e as pessoas agradecem ele. Eu sugiro ao Paulo Guedes sair hoje no supermercado para ver as pessoas te agradecer, tá? Vá nas ruas, Paulo Guedes. Veja o que o Brasil acha de você. O Paulo Guedes conseguiu um fenômeno, tá? Ele conseguiu destruir tudo o que havia sido construído com a queda do PT. Todas as reformas econômicas foram destruídas por ele. O Brasil está muito mal, tá? Ele é o pior ministro da Fazenda desde a Zélia Cardoso de Mello, tá? E ele precisa sair. Não, o Bolsonaro precisa sair, mas o Guedes precisa sair antes. O Guedes cair é um sinal para todos esses vagabundos do mercado financeiro que ganharam dinheiro com ele, de que eles são culpados por tudo isso que está acontecendo, sim. Porque se esse governo ainda existe é porque muita gente falou que a economia era boa, tá? A economia vai mal, as ideias são ruins e o Paulo Guedes é um canalha. Espero que tenham gostado. Beijo e abraço para todos vocês.